Olá. Bem, essa aula eu vou falar sobre educação motora, comentando o texto do João Batista Freire, do livro Pensando a Educação Motora, no texto intitulado Antes de Falar de Educação Motora. Bem, nesse texto, o João começa fazendo ali uma discussão localizada no final dos anos 80, início dos anos 90, que era uma perspectiva ali de se mudar o termo educação física para se adotar o termo educação motora. O que se alegava, o que se tentava com essa mudança de educação física para educação motora é conseguir se despreender de toda a carga histórica que estava posta já no conceito de educação física e introjetado já por toda a população. Pensando então que o termo educação física, que vem desde os primórdios da civilização grega, do período clássico da civilização grega, ele vinha já com uma carga, especialmente passando ali por Descartes, com uma concepção dualista de ser humano. Então, essa concepção cartesiana que divide o ser humano em corpo e mente, precisou construir uma educação física em contrapartida a uma educação intelectual. Então, a educação física cabia estritamente o cuidado com o corpo. Então, a educação física entra na escola brasileira ainda no século XIX como educação do corpo. E esta influência dessa dualidade sobre a educação física se estende ainda aos dias de hoje. Então, na década de 90, o João Batista Freire escreveu esse texto antes de falar de educação motora, fazendo uma reflexão sobre essa proposição de se mudar ou não o termo de educação física para educação motora. Bem, primeiro que essa mudança de termo só seria seria útil ou interessante se de fato a prática pedagógica desta importante área do conhecimento fosse transformada. Ou seja, se ela passasse a partir daí, então, entender o indivíduo como um ser integral, um ser que não se encontra dividido. Ele não tem o cérebro nas aulas de sala de aula e o corpo quando vai para a quadra. Ou seja, esse sujeito está de corpo e mente tanto na quadra como na sala de aula. Essa superação era necessária para se pensar ou uma educação física, enfim, na verdade, se chamar de educação física ou de educação motora não tem muita diferença. O que importa de fato é a prática social do professor. Então, de imediato, é o rompimento com essa visão tradicional da educação física que se caracteriza por ser uma educação do corpo, exclusivamente do corpo, e que pouco se preocupa ou compreende que o indivíduo está cognitivamente inteirado naquele tipo de atividade. Com relação, então, a uma proposta de educação motora, o João Batista fala da educação da sensibilidade, da educação dos sentidos, que isso, historicamente, na educação física, basicamente não tem sido foco de interesse, de análises, enfim, ou de propostas nesse campo do desenvolvimento corporal. Então, o João fala no texto sobre a educação do ver, do ouvir, do sentir, e dá exemplo, por exemplo, e dá exemplos como as escolas são pouco
instrutivas do ponto de vista visual. Então, que talvez projetos escolares que considerassem mais a questão das cores, a questão dos sabores, então, de uma educação voltada para os sentidos, em que a criança pudesse, inclusive, cozinhar na escola, pudesse partilhar ou conhecer, desenvolver os sentidos, então, esses 5 sentidos. Então, que o paladar, o olfato, a visão, a audição seria desenvolvida por um programa educacional, por um programa de educação motora. Então, um dado interessante é pensar, por exemplo, na questão da audição, como as questões de classe permeiam o desenvolvimento dos sentidos, não só da audição, né? Então, o paladar, o olfato, a visão, todas elas estão permeadas pelas relações de classe. Então, o sujeito que educado numa família de bom capital cultural, que tem acesso a boas músicas, a músicas clássicas, e que, portanto, tem uma educação musical que permite o desenvolvimento, a capacidade auditiva de distinguir diferentes sons, harmonias de sons. Evidentemente que se trata de uma educação corporal. Então, o João Batista defende a educação dos sentidos. Então, se pensar uma educação motora em que o sujeito possa estar trabalhando o professor possa estar trabalhando com seus alunos, com a visão, com a audição, com o paladar, com o tato, enfim, e propondo atividades que levem essas crianças a atingirem um novo patamar no que diz respeito ao desenvolvimento dessas sensibilidades. O autor ainda remete à discussão da educação motora à questão do símbolo, tão importante na vida humana, a capacidade humana de simbolizar, de transformar tudo o que há no mundo em símbolos, destacando que o ser humano ele consegue, pelos sentidos, captar um monte de dados, de elementos da realidade, mas todos esses elementos da realidade são processados por esse indivíduo e transformados na concepção desses objetos que foram sentidos. Então são simbolizados e permite, por meio dos símbolos, encontrar novas explicações, novos significados, diferentes sentidos para um universo de dados que estão disponíveis. A questão simbólica marca, portanto, uma importância muito grande no que diz respeito à capacidade humana de estar por inteiro num evento. Então, essa necessidade humana de simbolizar denota aí uma condição de completude na atividade. Então, uma criança não pode estar na carteira, só o cérebro funciona. Saiu da carteira, foi para a quadra, é o corpo que funciona. Então, na produção do símbolo, mostra-se assim que esse indivíduo, a criança, o adulto, enfim, qualquer um deles, em qualquer atividade, ele está completamente envolvido nessa questão, sem absoluta nenhuma dicotomia. O João Batista chama atenção ainda com relação à motricidade, a importância da expressão. Então, chama ele a atenção que livre é o sujeito que pode falar, que pode correr, que pode saltar, que pode escrever, que pode ficar imóvel para se expressar. Ou seja, é por meio do próprio corpo que o sujeito se expressa. Então a expressão está diretamente ligada ao corpo.
se lembrarmos do que diz Vallon, de que quanto menor a criança, maior é a importância do movimento e do corpo para a sua expressão, a gente vai perceber que as crianças da pré-escola ou do Fundamental 1 são crianças que têm necessidade do movimento. O movimento é parte estruturante do modo de perceber e ver o mundo. E ressalta ainda o João Batista que a expressão humana, portanto, é sempre corporal. É por meio do corpo que as pessoas se expressam. As crianças, na pré-escola, por exemplo, que mal fazem uso da linguagem, e mesmo ainda no Fundamental 1, é mais fácil da criança se comunicar pelo movimento, pelo corpo, do que pela linguagem formal. Então, o João Batista realça a importância de se considerar o corpo, o movimento como formas de expressão. Então, isso nos leva a pensar, a refletir sobre a organização de sala de aula, sobre o controle que as professoras exercem sobre as crianças das séries iniciais do ensino fundamental, então sobre aquele controle rígido do movimento, impedindo que se fale, que se mova. São formas que colocam as crianças em situação de controle do movimento, portanto de controle da sua expressão. E se a gente está na escola e está falando e pensando sobre o desenvolvimento da criança, controlar o seu movimento, especialmente de forma exagerada, coercitiva, de fato a gente diminui a possibilidade de desenvolvimento. A gente coloca um entrave no desenvolvimento dessas crianças. Ressalta ainda o João, quando fala dos símbolos, da importância no processo educativo de se transformar, de se incluir na cultura simbólica local da criança a cultura universal. Então, esse processo deve se dar sem que se negue a cultura local trazida pela criança. É preciso se considerar essa cultura local que a criança traz, toda a produção simbólica que ela tem. Então, as raízes do conhecimento dessa criança estão fincadas nessa cultura local. Então, evidentemente que é importante que a escola traga para o aluno a cultura universal, mas sem colocar em xeque, sem negar, sem desprestigiar a cultura local, mas avançando para além. E lembra ele ainda que a educação motora é uma fábrica de símbolos, porque é por meio do corpo e do movimento que eu produzo a todo instante novos símbolos e novos significados. Eu me expresso regularmente pelo corpo. Então, e a forma pela qual eu me expresso tem a ver com a minha cultura local. Então, o processo de educação trata também da ampliação do universo cultural. Então, evidentemente que é fundamental o conhecimento da cultura universal, mas sem que eu negue, sem que eu diminua novamente, repetindo isso, né? Sem que eu diminua o valor e coloque essa criança, inclusive, numa situação de vexame, numa situação vexatória, por conta de uma manifestação que faz parte da cultura local dessa criança. O João Batista, por conta desta relação, ele fala de uma ruptura pedagógica, de uma ruptura como metodologia. Então, por conta do que mais comumente ocorre, que é uma espécie de negação da cultura local, essa cultura universal ela se torna tão estranha para as crianças que a própria criança desiste de compreender aquilo. A escola em geral, especialmente nos bairros mais periféricos, a cultura escolar,
possui uma linguagem, possui uma forma de ser, trabalha com determinados conteúdos que desconsideram, não parte dessa cultura local, o que torna o exercício de compreensão dos novos conhecimentos uma coisa difícil de ser executada pelos alunos. Então, na medida em que o conteúdo passado pelo professor ignora aquilo que eu sei, ele não parte dos meus conhecimentos, digamos que cristalizados, para partir para novos horizontes, para introduzir a cultura universal. Não. Como ele não faz isso, ao negar conhecimento local, a cultura local, e impor uma cultura universal, ele leva essas crianças a terem, por vezes, um comportamento de negar a própria escola, de negar a própria aula. Então, ele mesmo se exclui da própria aula, ele resolve, não, ele decide não mais acompanhar aquela aula ou prestar atenção àquela aula. Ou, quando muito, ele faz o esforço suficiente para que não seja punido, para que não seja reprovado. Ou seja, se trouxermos essa questão para a questão do currículo oculto, a gente pode entender que uma linguagem que privilegia a cultura universal em detrimento da cultura local, ela pode levar este aluno a compreender que o importante na escola não é aprender aquilo, mas é aprender o suficiente ou resolver as questões suficientes para que eu não seja castigado ou reprovado. Então, que na verdade ele não vai aprender aquele conteúdo, mas ele vai aprender como é que este mecanismo da escola funciona. Que se ele desconhecer essa cultura dominante, essa cultura universal, que é passada, transmitida pelas professoras, ele pode ser reprovado e castigado por isso. Então, o que ele precisa é dar conta de fazer aquele mínimo. Então, para isso, ele pode colar, ele pode usar de qualquer subterfúgio para obter aquele resultado. Então, essa ruptura, o João Batista trata como um ponto importante na questão metodológica. É um sinal para o professor. É um sinal de que a forma como eu estou atuando pedagogicamente não está atingindo aquele grupo de alunos. Então, se eu tenho um aluno que se nega a aprender, ele se nega a aprender não é porque ele tem as condições para tal e resolve tomar essa decisão. Não, ele toma essa decisão como uma espécie de autodefesa. Então, eu não consigo acompanhar aquilo, eu não estou entendendo o que esse cara está dizendo, então eu me recuso a continuar prestando atenção. Então, para o João Batista, isso acaba sendo um alerta para a professora, para o professor. Então, eu tenho que olhar para aquele fenômeno, olhar para o cara que está desistindo e entender por que ele está tomando aquela atitude. E tentar reencontrar o ponto necessário para que esse aluno retome o caminho do desenvolvimento e da aprendizagem. O João Batista ainda faz uma relação muito interessante entre os professores de educação física e os professores de sala. Ele chama atenção fazendo uma crítica para os dois modelos. Ele diz o seguinte, que o professor de sala, como acabamos de falar, em geral, parte da cultura universal negando a cultura local, negando o que o sujeito traz, o que a criança traz de conhecimento e de saberes. Já o professor de educação física, ao contrário, ele recebe esse conhecimento, esses saberes que a criança traz e não aprofunda, não avança, ele fica preso naquele conhecimento. Então, claro que ele está falando aqui de casos típicos e não entendendo que a realidade é heterogênea, ou seja, nem todas as professoras e professores do Fundi 1 agem assim, ou seja, eliminam a cultura local e trabalham exclusivamente com a cultura universal. E nem todos os professores de educação física trabalham só com a cultura local.
Mas ele está dizendo que ele chama atenção para isso, dizendo que se trata de um modelo relativamente típico e que seria importante haver uma fusão desses dois. Ou seja, nem o professor de educação física pode fazer com que a criança que chegou com um determinado universo, ele termine os seus estudos e que durante esses 7 anos de educação física que ele teve, ou 11 anos de educação física que ele teve, se considerarmos do primeiro ano, ou 12, né, são 9 anos agora do ensino fundamental, 12 anos de educação física ou 7 anos de educação física, não é possível a gente admitir que a criança saia apenas com a cultura local. É preciso, evidentemente, que esse professor consiga transmitir os conhecimentos que ultrapassam essa fronteira local. E o mesmo se dá na análise que o João Batista faz dessa situação, dizendo que cabe ao professor de sala considerar esse universo, partir deste universo. Então ele faz uma síntese bastante interessante no capítulo que ele chama de Entre a Quadra e o Quadro. Ele está falando da quadra esportiva e do quadro de aula. Então ele estabelece esta relação e que é preciso que ambos aprendam um com o outro. Então que o professor de educação física aprenda a estabelecer que, como meta, que a cultura universal é importante, e que para o professor de sala, o professor do quadro, que é importante que se dê valor, que se parta da cultura própria, da cultura local de cada criança. O João Batista chama atenção, ainda para finalizar, sobre o que ele chama de pedagogia do conflito. Essa pedagogia do conflito significa... o conceito que ele trabalha, na verdade, se aproxima um pouco do que o Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal. Então, na pedagogia do conflito, o que ele está chamando de pedagogia de conflito é dizer que é preciso, no campo da educação motora especificamente, mas evidentemente que não se limita a isso, eu parto do conhecimento que a criança tem e coloco um novo conhecimento que se opõe àquele, que problematize aquele conhecimento da criança, mas que esta problematização, que esta nova informação posta, que vai provocar um desequilíbrio dessa criança, como diria o Piaget, que ele seja familiar, mas desconhecido, ou que ele seja desconhecido, mas familiar. Ou seja, por isso que eu disse que ele se encaixa um pouco no conceito da zona de desenvolvimento proximal criado pelo Vygotsky. O conceito de zona de desenvolvimento proximal é aquele que estabelece que é aquele local em que a criança é capaz de fazer certas coisas, tem coisas que a criança não é capaz de fazer, e tem coisas que ela não é capaz de fazer sozinha, mas ela é capaz de fazer com a ajuda de alguém. É exatamente esse terceiro ponto que se caracteriza a zona de desenvolvimento proximal. A criança não é capaz de fazer sozinha, mas é capaz de fazer com ajuda. E ao fazer com ajuda, a necessidade dessa ajuda vai diminuindo, de modo que rapidamente essa criança se desenvolveu, aprendeu a fazer aquilo, se desenvolveu e é preciso encontrar outros problemas, outros desafios para continuar esse processo de desenvolvimento. Então, a pedagogia do conflito se refere justamente a esse aspecto, de você criar situações para o aluno que conflita com o conhecimento adquirido, com o conhecimento que ele já tem anteriormente, e que ele vai ter que buscar uma outra situação com a ajuda do professor.